Você sabe que o Bitcoin é a reserva de valor definitiva e quer usar esse capital para gerar rendimento no ecossistema descentralizado. Mas a verdade técnica é que o seu Bitcoin nativo nunca sai da rede original. E o que você segura na mão, na verdade, é apenas um recibo, uma promessa de pagamento. Por isso, antes de confiar cegamente em bridges e travar seu patrimônio em contratos inteligentes duvidosos que podem ser hackeados a qualquer momento, você precisa dominar o mecanismo de envelopamento desses ativos e entender que, ao buscar essa rentabilidade, você deixa de ser um investidor passivo para se tornar um pilar da infraestrutura do mercado, assumindo assim riscos de custódia que a maioria ainda ignora. Por isso, para você que quer parar de operar como um amador no escuro, eu vou desconstruir agora o ciclo que cria um WBTC a partir de um Bitcoin nativo. Eu vou te mostrar como transformar ativos estáticos em ferramentas de capital eficiente, sem sacrificar a sua soberania patrimonial. Fica até o final para entender essa matriz de risco das bridges e saber exatamente quando vale a pena sair da rede principal para trabalhar com sabor Bitcoin. Sabe aquela hora em que a gente vai fazer um saque de criptomoedas numa corretora grande e de repente aparece um monte de opções de rede para escolher? Pois é, a primeira reação da maioria das pessoas é bater o olho e procurar qual é a taxa mais barata, né? Mas tem algo muito mais profundo acontecendo nos bastidores ali. Escolher uma rede de destino que não é a rede original do ativo não é só uma questão de economizar uns trocados. Na verdade, é uma mudança fundamental na própria mecânica daquilo que se possui. É uma conversão técnica pesada. E entender exatamente o que rola quando a gente clica naquele botão de saque é justamente o que separa quem só assiste ao mercado de quem realmente opera a infraestrutura de DeFi com maestria. Então, vamos destrinchar como isso tudo funciona. Para começar, a gente precisa encarar um problema clássico que desafia a base dessa tecnologia. Pensa bem. Como que é possível um Bitcoin, o ativo original, existir e ser negociado numa rede completamente diferente, tipo a Solana? Bom, a resposta curta é que ele não viaja para lá. As blockchains foram criadas para serem ecossistemas totalmente isolados. Uma não conversa com a outra de forma nativa. É o mesmo que tentar usar uma moeda física de um país na padaria de outro país sem passar por uma casa de câmbio antes. Simplesmente não rola. Então, se o ativo em si não pode viajar, a tecnologia teve que dar um jeito de criar uma representação dele que pudesse fazer essa travessia. E para entender de vez essa engenharia, a nossa explicação de hoje vai passar por 5 pontos bem rápidos. A gente vai ver o problema das redes isoladas, a mecânica do envelopamento, as oportunidades de gerar rendimento com isso, a nossa matriz de riscos e, por fim, fechar com um grande dilema entre soberania e eficiência. Então, começando logo pelo primeiro ponto, o problema central das redes isoladas. A grande realidade aqui é que as redes originais são como verdadeiras fortalezas digitais. A rede principal do Bitcoin, a Mainnet, só entende e processa o Bitcoin de verdade. Nada entra, nada sai. E isso mostra uma diferença brutal entre duas coisas que a gente vê o tempo todo no mercado. De um lado, a gente tem o ativo nativo puro, que vive lá na sua rede original, intocável. Do outro, a gente tem o token envelopado, ou Wrapped Token. Esse cara não é o ativo original. Ele é uma representação super engenhosa operando como um visitante numa rede hospedeira, tipo a Arbitrum, a Polygon ou a Solana. Ou seja, ter um Bitcoin na rede nativa é uma experiência completamente diferente de ter um Bitcoin rodando num contrato inteligente da rede Ethereum. Certo, mas como que essa mágica toda acontece? Vamos para a mecânica do envelopamento. O processo, na verdade, é uma coreografia de 3 passos cravados, o famoso lock and mint, ou travar e emitir. Funciona assim. Primeiro, o ativo original é depositado e fortemente travado num cofre digital, um contrato inteligente na sua blockchain de origem. Esse é o lock. Logo em seguida, a infraestrutura que liga as duas redes, a tal da ponte ou bridge, valida isso para garantir que o depósito realmente aconteceu. E aí, no último instante, a mágica acontece. A rede de destino emite um clone exato daquele ativo numa proporção de 1 para 1. É um mint. Então o ativo original fica lá, adormecido no cofre, enquanto o clone ganha vida e vai circular do outro lado. E para tirar essa ideia do campo abstrato, tem uma analogia perfeita. Sabe aquele ticket que a gente recebe na chapelaria de uma festa?
O token envelopado é exatamente isso, um IOU, da sigla em inglês para eu te devo. Quando a gente entrega um casaco na chapelaria, a gente recebe um papelzinho, certo? Aquele papel não é o casaco, ele não vai te esquentar se fizer frio, mas ele é a garantia absoluta de que existe um casaco real e de valor trancado em algum lugar, só esperando para ser resgatado. O token envelopado é literalmente o ticket de chapelaria do mundo das criptomoedas. E olha, esses tickets não são coisa pequena não, tá? Eles dominam o mercado hoje. A gente tá falando de bilhões de dólares circulando todo santo dia. Os mais famosos, com certeza, são o ETH, que é o Ethereum viajando por aí, e o WBTC, que é o passaporte do Bitcoin para o mundo dos contratos inteligentes. Mas tem vários outros sabores também. Tem o TBTC, para quem prefere um modelo mais descentralizado. Tem o CBBTC, que usa toda a estrutura gigante de custódia da Coinbase, e até versões específicas criadas por pontes, como o ETH e da Stargate. O que importa saber aqui é que esses caras são os ativos que, de fato, estão sendo negociados longe de casa. Bom, agora que a gente entendeu a mecânica, vamos para o que interessa: as oportunidades de rendimento. Por que alguém passaria por todo esse trabalho técnico? Pelo capital, claro. O envelopamento tira ativos estáticos da gaveta e joga eles no mundo super movimentado das finanças descentralizadas, o DeFi. Com isso, a gente consegue negociar na hora em corretoras descentralizadas como Uniswap e Jupiter. Dá para colocar esse capital para render em mercados gigantescos de empréstimos tipo na Aave. E o mais legal, dá para criar pares de liquidez exóticos. Imagina juntar um WETH e um WBTC num pool só, lá na Solana, rendendo taxas de transação para você? Isso seria simplesmente impossível nas redes nativas. É a chance de transformar algo que estava parado num gerador de fluxo de caixa constante. Trazendo um exemplo prático de como a galera usa isso, tem uma estratégia muito famosa de empréstimos. Imagina só, depositar ETH envelopado lá na Aave e usar isso puramente como uma garantia. Com essa garantia travada no protocolo, a gente pode pegar um empréstimo em stablecoins, em dólar. Qual é a sacada genial aqui? É que a pessoa não precisa vender o ativo original. Ela continua exposta a qualquer alta que o Ethereum venha a ter no longo prazo, fazendo o famoso hold, mas, ao mesmo tempo, arranja liquidez em caixa para aproveitar outras oportunidades. Nem tudo são flores nessa história, e agora a gente precisa respirar e olhar seriamente para a nossa matriz de risco. Quanto maior a oportunidade em DeFi, maior o perigo. Lidar com tickets de chapelaria exige um cuidado enorme, porque se algo der errado na estrutura, o patrimônio pode simplesmente evaporar. A gente tem basicamente 3 pilares de falha aqui. Primeiro, o risco de contraparte. Afinal, quem está com a chave do cofre lá na rede original? Se o custodiante sumir, já era. Depois, temos o risco da ponte, e esse é de longe o mais temido. Pontes movimentam muito dinheiro e são alvos prioritários de hackers. Se a ponte for invadida e o cofre esvaziado, o seu token envelopado perde o lastro e passa a valer literalmente zero da noite para o dia. E por fim, o risco de contrato, que são aquelas falhas silenciosas no código, onde um simples erro de programação pode permitir que criem tokens infinitos do nada, secando o valor real em segundos. E sobre aquele primeiro risco de quem guarda o ativo original, o mercado tem 2 filosofias bem diferentes. Nenhuma é perfeita, tá? Ambas têm seus pontos fortes e fracos. De um lado, no modelo do WBTC, por exemplo, a custódia fica como uma empresa centralizada, regulada, com auditorias e um formato bem corporativo de blindar os depósitos. Do outro lado, o TBTC aposta no modelo 100% descentralizado. Lá, quem cuida da custódia é um grupo distribuído e anônimo de validadores. Ou seja, em vez de confiar numa instituição e em contratos legais, confia-se puramente em matemática, criptografia e incentivos de rede. E não para por aí. Além dos hacks, existe o temido risco de depeg. Sabe quando dá aquele pânico generalizado no mercado? Nesses momentos, o token envelopado pode perder temporariamente a paridade dele de 1 para 1 com o ativo original, criando um desconto artificial enorme e liquidando muita gente desavisada. E claro, ainda tem o risco da própria rede de destino. Imagina precisar desfazer uma operação rápido, mas a rede hospedeira está tão congestionada ou com taxas tão absurdas que os seus fundos ficam ali praticamente paralisados. Ufa! Bom, superamos os riscos, capturamos os lucros e agora é hora da jornada de retorno. Trazer o ativo de volta para casa é praticamente um espelho do caminho de ida. Quando a gente pede o saque definitivo para a rede nativa, o protocolo pega o token envelopado e executa o que chamamos de burn. Ele literalmente queima, destrói o token na rede hospedeira. A ponte fica de olho nisso, vê que o token foi destruído e faz a validação matemática desse expurgo.
Assim que a rede confirma tudo, ela aciona o unlock lá na rede principal. É o desbloqueio. As portas do cofre se abrem e o seu valioso ativo original está de volta são e salvo, direto na sua carteira nativa. O que nos traz ao nosso último ponto de discussão hoje: soberania versus eficiência. Depois de ver toda essa mecânica, fica bem claro que quem investe em cripto chega num grande dilema estratégico. É uma balança. De um lado, a gente tem a soberania pura, deixar o ativo na sua mainnet ao padrão ouro de segurança. Você fica imune a hacks de pontos, colapso de contratos e dores de cabeça do DeFi. Mas o preço que se paga para essa paz de espírito é ter um ativo estático, sem gerar renda. Do outro lado da balança está a eficiência de capital. É envelopar o ativo, assumir camadas extras de risco tecnológico e, em troca, desbloquear todo aquele universo maravilhoso de rendimentos, juros e empréstimos nas finanças descentralizadas. Não tem certo ou errado aqui, tem só a definição do que te deixa dormir tranquilo à noite. Então, para fechar nossa explicação com chave de ouro, a grande reflexão é justamente medir esses prêmios de risco. Toda vez que a gente olhar para um pool de liquidez super atrativo numa outra rede, a pergunta fundamental que deve vir à cabeça é: será que esse retorno em taxas e juros compensa de verdade o risco de colocar o patrimônio para atravessar essa ponte? É botar na ponta do lápis os fundamentos da segurança contra a sede por rentabilidade nesse nosso ecossistema on-chain. Fica aí o questionamento para vocês. Beleza, pessoal? Obrigado por assistir até aqui. Se esse conteúdo foi útil de alguma forma, deixe o seu like, deixe o seu comentário, deixe aí alguma questão, eu vou responder todas pessoalmente e compartilhe esse vídeo com alguém que possa ser útil. Valeu, pessoal, e até a próxima. Valeu!